Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o Pastor Jarda e este é o meu canal. Seja bem-vindo, pode ser seu também. Basta você se inscrever em nosso canal, não lhe custa nada, nem mesmo tempo. E acione o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós divulgarmos algo bom por aqui. É sempre uma satisfação chegar até você para juntos aprendermos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Com o favor de Deus, estamos estudando a revista de adolescentes e o assunto da aula do próximo domingo é de grande importância, pois trata sobre o egoísmo, mais especificamente, o amor não é egoísta. A bem da verdade, essa revista inteira, como dizia uma adolescente, de quem fui pastor, hoje não é mais adolescente, dependendo do tema, ela dizia: pastor, eita que o assunto de hoje foi um tapa na cara. Que bom quando o evangelho nos confronta, quando a verdade nos inquieta e nos chama à razão. O próprio Senhor, reclamando da religiosidade, o legalismo, o formalismo dos crentes de Judá, no capítulo 1 de Isaías, ele chama o povo para a razão. Vinde e argui-me, ou seja, vinde e vamos conversar. Vamos apresentar as nossas queixas. Vocês me falam dos problemas de vocês e eu falo a razão pela qual eu estou agindo assim com vocês. Então, o Senhor confronta o seu povo para dar as razões pelas quais não estão se ajeitando, se endireitando. Vamos lá, vocês têm alguma razão? Alguma justificativa? Vamos colocar a conversa à mesa. Me contem o que vocês entendem e eu conto o meu lado e nós vamos ver quem está certo nessa história. Então, que bom quando a palavra nos chama a atenção. E essa revista de adolescentes, ela é pertinente não somente para a faixa etária de 15 a 17 anos, mas para todo o crente. Querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista, a nossa lição, ela tem alguns pontos importantes, dentre eles o texto áureo, o texto base. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Esse texto não está nos mandando ser desleixados conosco, com as nossas coisas, com os nossos bens. Esse texto, ele não nos confronta a abrirmos mão daquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós construímos. Não. O texto está dizendo que a nossa atenção não deve estar somente naquilo que é nosso. Nós não devemos nos preocupar tanto conosco ao ponto de não nos ocuparmos, pelo menos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Tá bom? É isso que quer dizer esse texto aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Vocês não dê atenção somente para o que é seu, mas cuidem para atentar para o que é dos outros. Também o texto não está nos mandando marocar, vigiar a vida dos outros, né? Sermos inspetores da vida alheia. A lição trata de amor, cuidado, empatia, misericórdia, simpatia, exercício da compaixão, nossa vida em relação aos outros. Então, tendo compreendido o que quer dizer esse texto, nós temos uma leitura bíblica muito importante, que eu julgo necessário o professor ler em sala de aula, pois ele trata de uma doutrina muito importante, que é a doutrina da encarnação. O que Cristo fez, né? Jesus não existe a partir da concepção no ventre de Maria. Essa doutrina ela é chamada de a pré-existência de Cristo, ou seja, Cristo existe muito antes da concepção. Ele é eterno, ele sempre existiu. Ele nunca sempre existiu, foi como o ser humano, né? Como ser humano ele veio a partir do ventre de Maria, mas antes disso ele já existia, ele é eterno, ele nunca foi criado, nunca foi originado. Um dos credos dizem que ele foi gerado, não criado, né? Ele foi gerado no ventre de Maria, mas sempre existiu, nunca houve um tempo em que Cristo não existisse. E esse texto, ele trata desse ato de compaixão,
não egoísta. O texto diz que ele não usou por usurpação, ou seja, eu sou Deus, eu conquistei isso aqui e eu não vou abrir mão. Não, ele abriu mão do exercício dos seus atributos divinos e se fez carne. Leia esse texto com os jovens, porque nós temos a Cristo como exemplo de subjugação, de humilhação mesmo. Em teologia nós chamamos de a humilhação do Redentor, o estágio de humilhação do Redentor, em que ele deixou a sua glória para viver em pele humana, como gente, sendo gente, entre gente, para morrer por gente e salvar gente. Tá certo? Então, esse texto áureo, esse texto de leitura bíblica em classe, é muito importante para a devida compreensão do assunto da lição. E o professor terá como objetivo falar sobre o egoísmo e os seus males, conceituar e pontuar os males do egoísmo. Com a turma, vocês devem refletir sobre como o amor está ausente nos dias de hoje e, por último, estimular os adolescentes a essa batalha pessoal contra o egoísmo. E é batalha pessoal mesmo. Todos os dias nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra os nossos anseios, contra a nossa razão e buscarmos em Deus auxílio para vencermos a cada dia e não sermos egoístas, tá bom? Além do mais, a nossa lição ela é dividida em 4 pontos principais. Primeiro, o conceito do egoísmo. O segundo ponto se ocupa em demonstrar as consequências e os males do egoísmo. O terceiro ponto da nossa lição fala dessa reflexão que precisamos fazer sobre o amor ou egoísmo em evidência no dia a dia. E, por último, uma aplicação, lutando contra o egoísmo. É sobre isso que nós precisamos conversar. E para começarmos a nossa lição, eu quero chamar a sua atenção para uma verdade que eu anotei aqui. A vida cristã, ela é relacional. O que eu quero dizer com a vida cristã? A vida cristã não é só, eu fui na igreja, aceitei Jesus, oraram por mim e resolvido. Não, senhor. Existem tarefas a cumprir, missão a ser cumprida, deveres a serem cumpridos, impregnados num simples ser cristão. Então, ser cristão é ter uma vida relacional, ou seja, não se vive o cristianismo isoladamente. Eu vou ser crente só em casa, cultuando, assistindo boas pregações. Ok, você até pode ser melhor alimentado por pregações, dependendo de que você escolhe na internet. Mas isso não substitui a importância do congregar, do se relacionar. Não congregar é um ato de egoísmo. Não congregar é individualismo. O congregar, o estar envolvido na membresia da igreja, no corpo da igreja, mesmo que você não tenha cargos, mas você precisa ter vida na igreja, e isso serve de alerta para você, aluno, ou quem sabe você, professor, que é meio antissocial, né? Por mais que você seja antissocial, você precisa cultivar relacionamentos cristãos. Como é que você vai evangelizar sem se relacionar? Como é que você vai discipular sem se relacionar? Como é que você vai dar testemunho da sua fé? Por que houve salvação? Porque Cristo veio se envolver conosco, se relacionar conosco, se envolver com os nossos problemas, assumir a nossa dívida. Isso é salvação. A salvação não foi o método, tá bom, eu quero salvar. Tá, aperta uma tecla, acabou. Não, Cristo veio se relacionar, mandou o seu Espírito para se relacionar conosco. Então, cristianismo é relacionamento. Não existe vida cristã isolada, desigrejada, sem relacionamento, sem convivência mútua. Não existe cristianismo sem relacionamento. Tendo compreendido isso aqui, nós precisamos ir para o nosso primeiro ponto, que trata sobre o egoísmo. Mas antes do primeiro ponto, uma breve introdução da nossa lição, que diz assim: após a queda, o egoísmo tornou-se parte da natureza humana. Quando se trata de queda, é um termo teológico para se referir ao momento em que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva. Esse ato, esse pecado, ele é chamado de queda. E a partir da queda, o egoísmo se tornou parte da natureza humana. Porém, eu quero que você atente para o que eu vou falar. Antes de haver a consumação do pecado por Eva e posteriormente por Adão, antes
antes de acontecer a execução do pecado, esse pecado não veio do nada, ele teve raízes. Satanás tentou Eva, e Eva persuadiu, convenceu Adão de que não haveria problemas. E uma das raízes desse pecado de Adão é o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu pensar em mim e não estar nem aí para os outros. Adão foi criado adulto, não criança, ele foi criado adulto, com competência e habilidade para administrar o mundo, administrar a criação, tudo que Deus havia criado. Então, embora não exista um versículo específico para falar sobre isso, subentende-se que Deus criou Adão com todas as competências, com todas as habilidades, com todas as suas faculdades amadurecidas, com condições suficientes de administrar a criação. Entretanto, ele tinha a consciência de que ele era representante da raça. Aquilo que ele fizesse beneficiaria ou amaldiçoaria a criação, como de fato foi amaldiçoada. Então Adão tinha ciência de que sua esposa era responsabilidade dele e, consequentemente, a sua prole, a sua criação, os seus filhos, porque Deus os cria para procriar. Tendo conhecimento, Adão, de que ele era o representante da raça, ele pensou mais nele: eu vou ser semelhante a Deus. E não estava nem aí para as consequências sobre a criação e sobre a raça humana. Eu falo criação, mundo criado mesmo. O mal não afetou só os seres humanos, mas o habitat do ser humano. Então Adão tinha consciência da sua representação, da sua representabilidade em relação à raça humana que estaria por vir a partir dele e a partir de Eva. Primeiro aos Romanos, né, tem um capítulo, me parece que é o 5, que fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte passou a todos os homens. Então, por causa de Adão, toda a prole, toda a criação foi amaldiçoada. Por quê? Porque Adão e Eva agiram de forma egoísta, pensando em si. Nós vamos ser semelhantes a Deus. Eles não pararam para medir as consequências. Fato é que antes do pecado ser consumado, já nasceu essa raiz dentro do coração de Adão, dentro do coração de Eva, de pensar em si mesma, em estar melhor do que eles estavam, de ser mais do que eles já eram. Então o pecado de Adão não foi um mero, eu comi uma fruta. Não. Rebelião, desobediência, ingratidão, ofensa, egoísmo. Certo? O egoísmo faz parte da essência do ser humano a partir do momento em que Adão e Eva caíram. E isso é egoísta, isso é egoísmo, como é definido aqui pela lição, que diz que é esse sentimento que elege o eu como centro de tudo, podendo ser definido como amor exagerado aos próprios interesses em relação aos dos outros. É exatamente isso. Lembra que eu falei em outras aulas sobre narcisismo, sobre a pessoa que está mais preocupada com a sua imagem, ao ponto de cometer crime, se for possível, para manter essa imagem, para manter essa identidade. Então é isso que é egoísmo. O egoísmo não é cuidar de você, é você não atentar para os outros, para as necessidades alheias, para os problemas alheios, para virtudes alheias. Eu lembro que em uma das nossas aulas eu até pontuei pessoas assim. Ela está diante de pessoas que estão conversando sobre pessoas e de repente começam a tecer elogios, falar das virtudes de alguém. Geralmente essa lástima de pessoa, ela diz, mas fulano de tal tem isso, aquilo, outro. Ele não se contenta em ouvir falar bem de alguém, ele tem que pontuar um defeito. Ele não se sente bem em ouvir falar das virtudes de alguém. Ele tem desejo em pontuar as falhas, as limitações, as fragilidades e os defeitos de alguém. Isso é preocupação em demasia com a sua imagem, ao ponto de não estar nem aí para o que os outros pensam de forma negativa sobre ele. O que importa é aquilo que pensam positivamente sobre ele. Essa história de eu não estou nem aí para o que falam de mim, não é uma atitude muito cristã, porque de acordo com Atos capítulo 2, depois do evento do Pentecostes, ou consequência do ato do Pentecostes, o versículo 10, geralmente negligenciado aí pelos pregadores pentecostais, que só falam do fogo, do vento, das línguas de fogo, das línguas que foram faladas, eles se esquecem da implicação prática desse poder na vida da igreja. Versículo 10 diz que eles caíam na graça de todo o povo.
Eles eram admirados pelo povo. Como é que você e a sua igreja são vistos na vizinhança? Ah, é porque por causa do evangelho nós vamos ser odiados. Verdade, pelos ímpios, mas existem pessoas que não são cristãs, que admiram, que defendem. O livro de Atos vai falar de pessoas que antes de serem convertidos eram piedosos, eram tementes a Deus. Então a igreja, você precisa cair na graça do povo. Então nós precisamos sim nos preocupar com aquilo que falam sobre nós. Se é uma inverdade, ok, mas ainda assim devemos cuidar para que essa inverdade não seja propagada, tentar resolver a situação para que nós, ou então fazermos uma autoavaliação e considerarmos se nós somos, pelo menos em alguma circunstância, aquilo que falam de nós. Então, o primeiro ponto se atém a essa questão de definição do que é egoísmo, é esse sentimento exagerado, essa ambição, né, que pode aparecer na vida do homem como ambição, ou seja, querer tudo para si, como rivalidade, ou seja, eu estou contra qualquer outra pessoa que brilhe mais do que eu, e com sentimento faccioso, ou seja, tudo que for do interesse alheio em relação a mim será motivo de conflito. E os tópicos do primeiro ponto também nos chamam a atenção. Primeiro tópico, ele fala, aliás, o primeiro tópico é a etimologia. O segundo tópico do primeiro ponto vai falar que o egoísmo não é a mesma coisa que amor próprio, não é uma contradição. Ah, pastor, a Bíblia diz que eu devo ter amor próprio e agora diz que não posso ter egoísmo, mas o egoísmo não é amor próprio. O amor próprio é um cuidado que eu tenho para comigo, e esse cuidado que eu tenho para comigo, ele é refletido no cuidado que eu tenho para com o outro, porque somente assim é possível eu amar o outro como eu amo a mim mesmo. O egoísmo não, o egoísmo ama tanto a si que não sobra espaço para mais ninguém. E isso é o oposto do que é cristianismo. Cristianismo é relacionamento, como já falei. Então não confunda egoísmo com amor próprio. Se eu tenho amor próprio, se eu cuido de mim, é claro que eu vou evidenciar esse cuidado, cuidando dos outros, como eu cuido de mim mesmo. Esse é o mandamento de Cristo. Terceiro tópico do primeiro ponto vai falar do egoísmo versus egocentrismo, que no final das linhas, se você ler esse ponto, eu não quero entrar aqui nos detalhes ou nos limites de egoísmo e egocentrismo, porque eu não vejo problema nenhum em considerar egoísmo e egocentrismo como sendo a mesma coisa. É tipo nas aulas de evangelismo e discipulado, as pessoas quererem diferenciar o evangelismo da evangelização. Ok, tem suas diferenças, mas são diferenças, eu não vou dizer insignificativas, mas que não são tão essenciais. Então, as diferenças, ou a linha tênue entre egoísmo e egocentrismo é diminuta ao ponto de eu entender que não há necessidade de fazer separação. Tanto o egoísmo como o egocentrismo são complicações da queda e precisam ser evitados da nossa vida, tirados, erradicados. No segundo ponto, nós entendemos os males desse cuidado em demasia, dessa ambição para conosco, desse narcisismo, desse egoísmo, desse egocentrismo. Primeiro, ele fecha portas. Nós temos aqui como exemplo, tirado do Antigo Testamento, do livro de Esdras, o povo de Judá que foi levado para a Babilônia e ficou lá 70 anos. Nesses 70 anos, o império que os subjugava foi mudado, passou da Babilônia para os medos e, consequentemente, para os persas, até que um rei persa, o rei Ciro, autoriza a volta desses judeus que já estavam na Babilônia há 70 anos, voltarem para sua terra com o propósito de edificarem a casa do Senhor. O texto vai dizer, ou o texto diz, que essas pessoas se ocuparam mais em cuidar das suas casas, das suas plantações, das suas vinhas, e não tiveram tempo para Deus, ao ponto de dizer, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Ainda não tem tempo para Deus, porque eles estavam ocupados demais, pensando em si, nas suas casas, no seu bem-estar, eles se acomodaram. Então, essa atitude fechou as portas para eles. Eles não tiveram tempo para Deus, que foi a razão pela qual eles foram mandados de volta para sua terra, tirados do cativeiro para sua terra, com a intenção de cuidar de si, mas também cuidar da casa do Senhor, levantar a casa do Senhor que foi destruído por Nabucodonosor décadas antes. Ok? Então, pensar em si sem ter como pensar em Deus, tempo para Deus, isso é complicado. Isso não vai acabar bem.
Nós chegamos no segundo tópico do segundo ponto, onde o egoísmo produz consequências terríveis. Terríveis. E aqui nós temos o exemplo dos primeiros crentes que cuidaram uns dos outros. Esse episódio aqui de Atos 2 é bem interessante. Aquele episódio do Pentecostes envolvendo conversão de quase 3.000 pessoas, aquilo eram judeus vindo de todas as partes do mundo que estavam em Jerusalém. E eles iriam embora logo depois do Pentecostes, a festa. Eles iam para a Páscoa, ficavam 50 dias para o Pentecostes, mas houve aquele mover, o cumprimento da promessa, a descida do Espírito, e eles precisaram demorar um pouco mais em Jerusalém. Só que os seus bens, os seus mantimentos, geralmente preparados para ficarem no tempo das festas da Páscoa, Pentecostes, estavam se acabando. E como essas pessoas seriam cuidadas? Como essas pessoas seriam alimentadas no período em que elas deveriam ser discipuladas pelos crentes de Jerusalém? É aí que a igreja decide ofertar, contribuir, sem obrigação, sem um apóstolo mandar, mas do próprio coração. Eles decidiram abrir mão daquilo que eles tinham, mas que era possível viver sem. Esse texto de Atos 2 não manda ninguém vender o carro para andar a pé, sacrificar a moto para andar de bicicleta, sacrificar uma carta de crédito para começar do zero. O texto trata de pessoas que abriram mão de bens, de posses, que eles podiam viver sem. Eu tenho esse terreno, nunca fiz nada, eu vou vender ele e vou contribuir. Nós temos alguma coisa aqui que não, vamos vender e vamos contribuir. Isso desenvolveu um sentimento de amor, de compaixão, de aproximação, de cuidado. Nesse meio de comunhão, de liberalidade, Ananias e Safira, pensando em si para pegar fama, bora vender o terreno? Vamos. Pegar o montante do terreno, nós vamos dar isso aqui tudinho. Não vamos dar metade. E não haveria problema nenhum eles darem metade, como também não haveria problema nenhum eles não dar nada, porque era voluntário. Mas eles decidiram, vamos dar metade e vamos dizer que essa metade é o valor montante do terreno. Eles estavam preocupados com o nome. Rapaz, tu viu, Ananias, Safira, poxa, abriram mão aí do terreno, venderam, doaram tudo. Desculpa aí, gente. Falando de gente ruim. Então, essa atitude de Ananias e Safira os levou à morte. Pensaram em si ao ponto de mentir contra Deus. Cuidado com o egoísmo. Ele nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. O terceiro ponto vai falar sobre essa reflexão dos últimos tempos. O amor esfriou. Gente, é muito comum nós que somos pastores ou algum líder pregar sobre as dificuldades da igreja, o pouco congregar dos crentes, a pouca atuação da igreja na esfera pública. E alguém dizer, pastor, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que no último tempo o amor de muitos esfriarão. Verdade. Mas que não seja o meu, que não seja o seu. O fato de o amor esfriar não deve ser para nós meio de contentamento. Gente, isso é assim mesmo. Jesus disse que o amor ia esfriar. Então, por que a gente deve se preocupar? Isso tem que acontecer mesmo. É verdade, tem que acontecer e nós, querendo ou não, vai acontecer. Mas eu posso contribuir para que isso não seja cumprido na minha vida. Que se o amor de muitos vão esfriar, que eu esteja entre os poucos cujo amor não vai esfriar. Capite essa mensagem, tá bom? Você não precisa ser um desses onde o amor vai esfriar, onde o relacionamento com o próximo, com o semelhante, não esfrie e que você reflita o caráter de Cristo Jesus nos teus relacionamentos. Ponto 2, do terceiro ponto, vai falar amantes de si mesmo, né? Homens egoístas. Paulo alertou Timóteo, nos últimos tempos haverão homens avarentos, jactanciosos, egoístas, mais amantes de si do que amantes de Deus. E o pior, que essas pessoas têm forma de piedade, parecem piedosos. E Paulo diz, foge dessa raça, corre. Esse tipo de gente aí você pode não manter relacionamento. São pessoas que aparentam ser o que não são. Querido aluno, querido professor, precisamos considerar. Amamos a nós mesmos ao ponto de ignorarmos as coisas de Deus, incluindo a sua criação, o nosso próximo, o nosso semelhante. Para nós finalizarmos, o quarto e último ponto é essa aplicação. Lutar contra o egoísmo. Ou seja, eu tenho uma briga diária comigo mesmo. Eu preciso vencer a mim mesmo todo santo dia para que a minha razão, os meus desejos, os meus anseios, a minha razão não me levem a deixar
de exercitar o amor. Nós temos aqui, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, Jesus Cristo abriu mão do esplendor da sua glória para viver uma vida de abnegação, de humildade aqui nessa terra. Ele se subjugou a viver como um homem, foi perseguido como homem, ele se submeteu às mazelas da humanidade. Nós devemos estar dispostos a sofrer por causa daqueles que padecem, daqueles que necessitam, daqueles que precisam, que o Senhor dos altos céus nos dê condições para vivermos esse cristianismo relacional. Tá bom? Perdoem a minha luminária. Nós temos o segundo tópico do último ponto, que é o dom de servir. Você sabe que o conceito de culto é serviço a Deus, ou seja, culto é serviço, ou seja, quando eu cultuo, eu estou prestando serviço a Deus. Não é dizer que eu vou cultuar alguém, mas servir a Deus implica servir o próximo. Fazer aos outros aquilo que eu quero que seja feito por mim. Cuidar, auxiliar. Nós já pontuamos em outras aulas. Cuidar do doente, cuidar dos que estão em lutos. O que é que nós estamos fazendo com os que padecem de necessidades sociais, necessidades humanitárias? Precisamos considerar tudo isso e servir uns aos outros. E isso está incluso negar a si mesmo. Negar a si mesmo, volta ao que eu falei no início da aula, não é eu relaxar comigo, descuidar de mim mesmo, viver como se não houvesse amanhã ou como se amanhã fosse o último dia, então não preciso fazer nada. Não, negar a si mesmo é abrir mão do seu ego, da sua razão, das suas vontades egoístas. Negar a si mesmo é deixar de ser senhor de si para ser dominado por outro senhor. Eu preciso de Cristo como meu senhor. Não existe essa de, eu sirvo a Deus, mas eu faço o que eu bem quero. Não. Como diz o meu filho Josué de 3 anos e meio. Não existe. Negar a si mesmo é se submeter ao senhorio de Cristo. Ele como o nosso Deus, Ele como o nosso Senhor. Portanto, querido aluno, querido professor, eu espero ter sido bênção na tua vida. Perdoe-me, às vezes um tom áspero, estilo pastoral, para falar com você a respeito dessa temática, mas que você seja guiado por Deus, pelo Espírito Santo, seja nutrido, alimentado pela verdade do Evangelho e que dia após dia o Espírito Santo nos ajude a vivermos um evangelho segundo Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Nós nos encontramos na próxima semana em mais uma videoaula da nossa lição de juvenis, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço. Até lá.